Opa, pessoal, o vídeo, a live começou. Coisas do Instagram. Vamos lá, a doutora Simone chegou. Oi, doutora Simone. Beleza, aqui com a gente. Aí, querida. Oi, tudo jóia? Tudo. Nossa, tirar esse negócio aqui do fundo. Coisa feia. E aí, gente, tudo jóia? Tudo bem, e você? Já estava aqui fazendo um Tô. aquecimento, um esquenta, chamando o pessoal para o Ah, nosso encontro. E, bom, olha, já tinha gente aguardando, sabe, doutora Simone? Então, as nossas chamadas, elas realmente mostraram que o pessoal está com interesse. é. Pessoal, então olha só, já vou apresentar a doutora Simone, porque eu sei que vocês já estão aí querendo participar, querendo saber do assunto. Olha, a doutora Simone, ela é uma médica ortopedista, especialista no tratamento da dor, traumatologista, doutora Simone, depois você me disse se eu deixei de falar alguma coisa, porque eu sei que seu currículo ele é extenso, Não, mas tá? não precisa preocupar, não. É, Especialista em cirurgia da coluna, médica intervencionista na dor, membro do Comitê de Educação em Dor da SBED, da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, e também membro da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, certo? certo. Na verdade, toda vez eu falo, né? O que eu sou? Eu sou ortopedista, né? Nasci ortopedista. É minha grande paixão. E dentro da ortopedia as coisas foram surgindo, né? A gente já falou muito a respeito disso. Então, a coluna, a dor, a parte osteometabólica, que hoje eu trabalho muito, os pacientes idosos, né? Que hoje é meu grande público, assim, trabalho muito com eles. E acho que tudo foi se somando, né? Aí eu fui estudando uma coisa, outra. Mas eu achei muito interessante. Hoje eu estava pensando, né? Quando de manhã, assim, ontem, pensando, né, organizando as ideias, que sempre quando a gente. Eu não tinha te agradecido, né? Mas adorei você chamar para a gente começar a fazer um. Não, você fecha a porta, por favor. Obrigada. Tá daqui uma hora. A gente começar a falar a respeito de assuntos. E aí, quando você falou de dor fantasma, né? Eu falei assim, nossa, eu fui uma grande causadora, né? De dor fantasma. É, na minha residência, não por querer, mas porque como a gente era um hospital de referência, né, no trauma, então a gente fazia muita amputação, né? E na época a gente não tinha a menor, né? Eu lembro de um chefe sempre orientar, né? Ah, vamos fazer o coto assim, porque vai ser melhor para protetizar, tudo. E depois eu fui estudando tudo e fui entendendo essa parte da dor, né? E pensando assim, quanta gente não devia ter dor e a gente não tratava, a gente queria, né, resolver. Não conseguia manter uma perna, não conseguia manter um braço por causa de um acidente, né, de alta energia, acidente de moto, acidente de carro. Já vi de tudo na minha vida, já fiz de tudo na minha vida. E foi muito ruim, né? Mas ao mesmo tempo foi um aprendizado. E hoje eu penso, assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu poderia ter ajudado muito mais, né? Então, acho que quando eu estava pensando hoje, por que falar disso, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas você vai falar de uma coisa que não tem muito a ver com a sua área, mas aparece, né? Recentemente, eu fiz um bloqueio num senhorzinho que teve uma amputação por decorrência da parte vascular, né? Legal. Então, olha, quer dizer, não é legal, não, né, doutora Simone? Não Mas tem nada vamos de começar a legal. falar do que Não tem nada de legal. Mas, aproveitando a sua ótima introdução aí ao tema, vamos aproveitar então e explicar, porque algumas pessoas que me procuraram, eu percebi que elas não sabiam o que é membro fantasma, né? enfim. Então, conta pra gente, o Vamos, que é um membro fantasma? isso, vamos falar um pouquinho. Primeiro falar aqui, oi, Cidinha, a Maria Aparecida aqui. Oi, doutora, oi. Trabalhou comigo durante um tempo, depois sumiu, aí tive notícia que voltou, depois apareça.
Obrigada por todo mundo que está aqui com a gente, tá? Gente, então, o que a gente tem que pensar, né? Membro fantasma. Eu até coloquei lá na chamada, né? O homúnculo e depois no meu post mesmo eu coloquei um fantasminha lá com a carinha boa para a gente poder tirar, né? Aquela coisa de estar falando uma coisa do assunto ruim, né? Mas quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar o seguinte: quando o paciente passa por uma amputação, e essa amputação não precisa ser só de braços e pernas, né? Porque aí, às vezes a gente pensa, então é só amputação traumática que a gente tem que pensar. Não, lendo, né, os artigos, tudo, a gente fala em membro fantasma e amputação ocular. E mama, né? Mulher que faz mastectomia radical, é descrito em literatura, tem que fazer o tratamento. Pacientes até que arrancam um dente, tem até um caso na literatura do paciente com dor fantasma do apêndice, que tinha feito a cirurgia, mas ele continuava com a dor, porque ele acreditava que estava lá. Tá? Então, essa dor é uma dor que ela está relacionada com esse evento, né? Que pode acontecer por trauma, por tumor, né? Uma mulher que passa por uma mastectomia, em causa tumoral. Uma coisa super comum, né? Que já também peguei, os pacientes amputados da parte vascular, né? Uhum. Infecção, paciente diabético que teve infecção, vai tratando, aquela perna, né, perde a viabilidade, tudo isso. Então a gente tem que pensar que a gente tem várias causas e quando a gente passa por esse trauma, a gente acaba fazendo aqui uma desconexão, né? Toda vez que eu corto, eu desconecto, é que nem tirar o fiozinho ali da tomada, né? E isso leva a uma série de alterações no meu padrão cerebral que vai levar essa questão aí da dor fantasma, tá? Como que você pode definir a dor do membro fantasma? Porque você fez uma explicação aí ótima. Não é só uma perna, um braço, uma mão, apesar de que realmente quando as pessoas falam, nossa, mas eu não conheço ninguém, mas a gente conhece muitas pessoas com diabetes E que já acabam tendo perderam, né? que, né, Começa sofrer um alguma dedo, amputação. meio pé, depois a perna. E às vezes o diabético, ele é mais. Assim, eu trabalho, eu tenho muitos pacientes idosos, então assim, hoje eu vejo um boom de diabetes. Eu falo que eu nunca vi uma coisa tão esquisita. E entre as crianças também, né? Coisa que antes a gente não via, esse novo modo da gente viver, de dieta, falta de exercício, tudo. Então, assim, isso trouxe, né, essas doenças metabólicas aí afloraram muito. E esses são pacientes negligenciados, né? Às vezes eles já têm uma neuropatia diabética, eles já vão perdendo aquela sensibilidade ali, aí fala, não sente nada. Mas o paciente sente, né? Então, o que é isso? Quando o paciente, vamos, sei lá, um paciente amputado por trauma, né? Ele perdeu sua perna lá no acidente. O que ele passa, né? A sentir. Ele tem pacientes que veem, tem a sensação, eles continuam vendo o membro ali, né? Tem pacientes que eles podem até ver dois membros, ele acha que tem um membro ali e o amputado está do lado, né? Ele consegue ver tem é, essa até um termo lá, ver os dois. E os pacientes têm um padrão muito de dor neuropática, né? A gente que trata com dor, a gente sempre fala esse negócio. Vamos classificar a dor? Vamos classificar a dor, porque assim, para eu tratar a dor, eu preciso saber, né? Qual que é o tipo de dor? Porque todas as dores são iguais? Não. Né? Eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes. A gente pode ter aquela dor do bateu, né? Eu bati meu dedinho, tomei um anti-inflamatório, né? Uma dor nociceptiva, aquela dor ali, né? Periférica, uma dor simples que resolveu. Eu posso ter já uma dor neuropática, onde eu tenho uma alteração de sistema, né? Soma sensorial, uma alteração alta, que pode ter ou não evento, pode ser por um trauma, mas tem pacientes que simplesmente começam com a dor. E a gente tem os padrões, né? Os nociplásticos, são as lombalgias inespecíficas, as dores de cabeça, os pacientes fibromialgicos. Então, quando a gente fala em dor fantasma, nós estamos falando principalmente nesse nicho aí de dor neuropática, né? E que diabo é a tal da dor neuropática? Sim. Dor neuropática, gente, é aquela dor que queima, que dá choque, que formiga, né? Que esquenta, que esfria,
É a dor da alteração do nervo. Eu falo assim, às vezes o paciente fala assim, ah, ninguém nunca falou isso. Eu falei assim, ó, na verdade eu já vi cada descrição, né? Ah, então a faca aqui não me larga. Ah, meu pé tá queimando o tempo todo à noite, eu não consigo. Então, esse é um padrão, né, de dor neuropática. Tanto que quando a gente vai pesquisar, uma das coisas que a gente utiliza muito, né, no consultório para ter uma avaliação rápida é um, um screening, né? São 6 sintomas, mas a gente faz a avaliação do paciente, né? Chama DN4, é um questionário, eu vou querer lembrar as palavras, um questionário francês, que hoje já é validado no Brasil, onde a gente pergunta isso para o paciente, né? Qual que é o Uhum. seu padrão de dor? Tá dando choque nessa dor correspondente? Tem outra coisa. O padrão tem que ser correspondente àquela área, né? E aí a gente consegue definir. Depois a gente vai ver, tem alteração de toque, de sensibilidade, né? Então isso a gente pesquisa tudo. Então isso é um padrão de dor. E outra coisa que a gente vê junto com a questão, né, da dor do membro fantasma aí, são os pacientes que têm dores associadas, né? Duas a gente sempre tem que falar, Que tá? dores associadas são essas? Isso. Mandar um beijo aqui pra Betinha. Betinha, te amo. Betinha tá. Ai, minha amiga de longa data, teve comigo durante muito tempo aí da minha vida e hoje a gente conversa sempre que possível. Gente, perguntem, viu? Eu converso demais. A Beth sabe. A Beth É, sabe. Você também, Regina. Você tem que conversar comigo, senão eu fico conversando. não, vamos lá, Isso. né? É, Então, quando a gente vai falar nessa dor do membro fantasma, a gente tem que pensar em coisas, né? Às vezes, o paciente, ele pode ter uma dor do coto, né? O que é? É ali da onde a gente fez o corte, né? Uma série de questões podem acontecer. O, aquele coto ali, ele pode não ter cicatrizado direito. A gente pode ter o neuroma, né? O neuroma, eu gosto sempre de explicar para o paciente que é um fio desencapado. Você cortou o fio, não queimou o fiozinho ali, não amarrou ele direito, ele ai, faz dó. aquele. Aqui, ó, Cláudio Renato também. Cláudio Renato, Cláudia Renato, ortopedista, quer um beijo raiz. também. Esse aí é bom. Beijo, Cláudio. Então, o neuroma pode ser uma das causas, né, do coto. Então, os pacientes podem ter as dores associadas. A gente tem que pensar o seguinte: a dor do membro fantasma, ela pode aparecer, grande parte dela aparece na primeira semana já, e alguns ainda podem ser mais tardios, até a gente fala em picos, né, na primeira semana e até um ano. E ela é muito variável, ela pode aparecer até em 90% dos casos. E junto com essa dor, a gente pode ter a dor do coto, né? Que então seria por não cicatrização, infecção local, tá? Escara, né? E o neuroma, e tudo isso pode ser dor também. Pode ser causa de dor. Então, às vezes, a gente tem que fazer um bom diagnóstico para a gente saber como tratar, que são coisas distintas, né? Você falou em 90% das pessoas que têm amputação sofrem Isso. com dor. Na literatura, os dados são assim, de 5 a 90%, é muito variável. Hum, Aquela dor cronificada mesmo, que é a dor que a gente, né? Eu sempre gosto de brincar, é a dor que a gente casa com ela, mais de 6 meses, que vai te acompanhar para o resto da vida, às vezes. Essa dor aí a gente fala em até 10% dos casos. Então, é uma coisa que a gente tem que diagnosticar para a gente poder, né? Trazer a qualidade de vida para o paciente e impedir que ela cronifique, né? Acho que isso é uma das coisas bem legais. Toda vez que a gente fala em dor, e aí eu gosto na educação em dor, né? Nos pacientes, toda vez que a gente vai discutir alguma coisa, eu sempre falo isso. Qual que é o objetivo? Acho que o objetivo de todo o tratamento é isso, né? É a gente devolver qualidade de vida, né? Dar qualidade de vida, dar suporte para o paciente. hum, Voltando. Aí eu tava falando dessa questão do coto, né? Que a gente tem que tratar a dor do coto, porque se às vezes eu não trato o coto, o paciente tem um neuroma ali que está incomodando ele, isso pode levar ao quê? Isso pode levar a uma dificuldade de protetizar, né? Aquele paciente que não tolera colocar uma prótese. Aí por conta isso é da dor. muito. Por, Oi? por conta da dor. Da dor. Isso. E não necessariamente por conta da dor do mesmo fantasma, né? Mas por causa daquela dor local. Eu vou colocar a prótese e eu não aguento de dor, aquele contato, fica dando choque ali no local. Aí nisso nós temos que pensar na dor do neuroma, né? Bem localizado ali, tá? Normalmente, o que
como que é o tratamento para aliviar essa dor. Ah, tá. Eu vou meio que interrompendo, mas Não, se vai você falando, vamos tiver com... fazer, vamos fazer se um vier bate-bola aí. outra informação, você manda bala. E... Mas aí voltando, lembra que eu Ah, falei? Tem essa dor do coto e outra dor que pode estar associada também com a dor do membro fantasma, que tem mais característica neuropática, é as dores miofasciais, né? Que é muito comum no paciente de dor crônica. Então, é aquele paciente que tem um ponto de dor ali que o incapacita muito. A gente vê isso muito no paciente de dor lombar, né? Os pacientes de dor crônica, eles começam a ter aquela postura antálgica ali, e ali vai, né? Formando aqueles pontos da parte miofascial que vão dar muita dor e vão incapacitar, tá? doutora Simone, explica para o pessoal mais leigo o que é dor miofacial. Isso. A dor miofascial nada mais é que a dor do músculo, né? É a dor do músculo. É aquela dor aqui, ó, quando você pega no seu trapézio, assim, você fala, nossa, tem um caroço aqui, tem um ovo aqui. É uma dor onde a sua musculatura faz o que ela é novela ali, né? E ali, por uma série de questões, a gente vai ter a liberação de mediadores que vão, né, dar muita dor. Então, às vezes eu já tive paciente, a gente opera, resolve a hérnia, tudo, mas o paciente tem dor miofascial. Enquanto você não faz uma boa liberação, manda o paciente, né, para físio, e aí você tem várias técnicas lá na físio, desde um agulhamento a seco, até o pessoal gosta muito de fazer ventosa, né, tenso, tudo isso. Ou a gente no consultório também, né, trabalha muito a onda de choque, que é na verdade ela não é choque, é uma onda acústica, né, mecânica ali, que vai agir fazendo o quê? Fazendo esse relaxamento da musculatura, tá? Então isso é muito interessante da gente fazer. E a prevalência o prognóstico de sucesso para que as pessoas tenham realmente um bom alívio dessa dor, vocês chegam a zerar essa dor na tua O que experiência? a gente tem que pensar? Primeira coisa, a gente tem que pensar em fatores de risco, né, que a gente fala. Então, uma mulher, né, infelizmente, hoje a gente vê esse padrão, né, as mulheres são mais resistentes, mas têm mais dor, com uma série de alterações hormonais e por já ter dor prévia. Os pacientes que não são bem preparados no pré-operatório, né? Às vezes o paciente, vamos pegar o caso aí do paciente que tem uma isquemia, né? Que já vem de longa data. Então o paciente vem sofrendo de dor, então ele já começa todo aquele processo de sensibilização central. Então isso é uma coisa ruim, né? Fala contra aí essa questão. Outra coisa que a gente vê, os pacientes que catastrofizam, né? Então, o paciente tem um problema e ele acha que aquilo, né, nunca vai resolver. Nunca vai resolver. Você sabe melhor que eu isso, né? Esse é o. Ele já chega dizendo, olha, não tem jeito, viu? Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Eu falo assim, é engraçado que a gente gosta de ver muito superação, né? No filme, no cinema, na televisão, aquilo lá é legal, é bonito, né? Você acha, enche a boca para falar daquilo. Mas às vezes a pessoa não consegue trazer para ela, né? E por mais difícil que seja, né? A gente tem que tentar, né? Essa parte eu sempre converso com os meus pacientes, porque a gente tem eu não tenho suporte, não tem, então procura, né? Vamos procurar um psicólogo, procura. Hoje mesmo eu falei para minha pacientinha, arruma uma fisioterapeuta para pegar no pé da senhora, que senão só eu fico pegando, eu fico chata, não é? Fica muito em cima de mim, né? Arruma mais Isso. alguém aí. Isso, mas assim, por pior que seja, é isso que eu tenho agora, né? Então vamos tentar fazer melhor, né? Vamos lutar por isso, porque senão não tem objetivo, né? A adesão é boa Eu, ou você tem dificuldade? então, eu, eu acho que uma coisa que é muito importante para a gente ter uma boa adesão do paciente no tratamento é a gente mostrar para ele que o tratamento depende dele, sabe? Se centrar no paciente. Eu sempre falo para ele, não tem remédio, não tem procedimento, não tem cirurgia, não tem fisioterapia, não tem nada que vai te curar, tá? Né?
Na verdade, o que vai te curar é você. É você entender o processo e querer passar pelo processo, não é? Não, eu tenho realmente essa dor me incapacita, mas eu não quero ficar deitado na cama, né? Não quero falar, não vou viajar porque eu não tenho a perna, não dou conta de andar. Então, por pior que seja, vamos começar a fazer fortalecimento, né? Vamos procurar um bom protético. Vamos fazer, né? Enquanto médica que estou tratando essa parte da dor, vou dar todas as opções, né? Tanto medicamentosas quanto da parte intervencionista, parte cirúrgica, né? Então, eu acho que é esse casamento, é o tratamento multimodal, né? Que a gente tanto... Sim. Eu aderindo ao tratamento multimodal, multiprofissional, eu consigo ir longe e até mesmo acabar com a minha dor, né? Ou, quando a gente fala também em dor crônica, a gente tem que pensar, né? Que um paciente que melhora de 50% a 80% é um paciente vitorioso. Nossa, se é. Né? Ele mesmo já diz, né? Olha, eu Sim. não quero nem zerar, mas se eu conseguir sair dessa nota 8 que eu vivo aqui de dor e conseguir baixar um pouquinho esse meu score, já está maravilhoso, né? Porque o sofrimento é grande. É terrível. Agora, sempre quando o paciente vem, aí você perguntou, né, essa questão, o sucesso do tratamento, todo paciente acho que ele tem que ser bem avaliado, né? Eu sempre falo, traga os exames que já tem, se necessário a gente faz novos exames. Eu gosto, assim, sabe, de pesquisar coisas também, porque eu já vi muito paciente que veio por causa de uma coisa e ser outra completamente diferente. Acho que isso é importante também, né? A gente ter essa visão assim mais abrangente do paciente e de coisas, e para isso a gente tem que conversar. Pode ser que tem paciente que já chega muito receptivo, né? Tem paciente que não é. Então, ao longo do tempo também a gente constrói, né? O paciente que está disposto a tratar, que quer sair daquilo, ele vai construindo essa relação. E hoje eu tenho pacientes que estão comigo há anos, né, ali tratando. Então, aí a gente vai. O que vai resolver? Né? O que vai resolver, doutor? Isso vai resolver? Aí eu sempre falo, não sei, né? Não sei. Quando a gente pensa numa dor, a gente pensa na melhor. Qual que é o guideline para aquela dor ali, né? Eu tenho uma dor aguda, então eu vou abrir mão, né, do analgésico, do anti-inflamatório, vou fazer um bloqueio. Não, já tenho uma dor crônica. Então, não adianta eu ficar tomando anti-inflamatório, né? Não. Isso é uma coisa que os pacientes gostam muito, anti-inflamatório. Aí eu sempre falo assim, eu também adoro anti-inflamatório. Acho que puta de uma droga, né? Só que assim, se fosse para resolver, tinha resolvido há 10 anos atrás. Faz 10 anos que eu tô tomando, então acho que isso não vai ser o que vai resolver, né? Não vai resolver. Assim como às vezes pode ser que o remédio não vai resolver, não vai fazer a menor diferença, né? Agora, o vínculo é importante, né? Porque na hora que ele acredita em você e que ele diz, olha, a gente vai tentando com você, você vai esgotando suas possibilidades comigo, né? Isso. Eu quero você esgotando tudo que você puder comigo. Uma coisa que eu gosto muito é diário de dor. Paciente de dor crônica, adoro, né? Para que ele escreva. Eu adoro escrever, então eu acho que todo mundo devia escrever. Então, assim, não precisa você escrever, mas, né? Anota ali. Nossa, há um mês atrás, outro dia mesmo, eu fiz um bloqueio, né? Num pacientinho que me mandaram, um convênio pediu para eu avaliar. Ele tinha sido amputado de membro inferior por infecção crônica. Um paciente assim, com mais de 70 anos, mas um paciente que tem uma vontade de viver. Porque às vezes você pega um paciente até mais novo, mas que já não, né? Já não quer, já entregou. Então, às vezes, assim, isso até é complicado. Você tentar, né? Por mais que eu acho que a gente também não pode jogar a toalha de cara, mas é mais complicado. Então, o pacientinho veio, eu expliquei, o senhor já está tomando isso, isso, isso. Vamos fazer ajuste de dose, né? Vamos aumentar? É uma coisa que eu vejo muito, né? Que é o perfil do brasileiro. Eu falo que isso é típico. Eu vou tomar remédio só se eu tiver dor, né? Aí eu falo, mas o senhor não tem dor todo dia? Tem. Mas então por que o senhor não toma remédio? Que eu tenho medo de viciar, né? Eu tenho medo de fazer mal pro meu fígado. Aí eu sempre tento falar, assim, o senhor é diabético.
E o senhor toma remédio todo dia, né? Uhum. Não toma remédio se a pressão está alta, o diabetes está alto. Então, a dor a gente tem que encarar como uma doença. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? De tomar o remédio na hora certa, de fazer o ajuste de dose. Ah, doutor, ó, nossa, me deu náusea, me deu vômito, fiquei muito sonolento, tem outro remédio, né? Hoje a gente tem uma gama de medicações aí para tratar. A indústria, em alguns pontos, ela melhorou muito, né? Uhum. A Sabe gente uma coisa, doutora Simone, aproveitando esse gancho, eu pego muito no pé de alguns pacientes meus que chegam para mim e falam assim: ai, olha, eu fui naquele médico, naquela médica, mas o tratamento não está dando certo, eu não voltei mais. Eu falei: como que você não voltou mais? Você não voltou para dizer, para dizer que não está dando certo, para tentar outra medicação, né? Não, não está dando certo, eu vou tentar outra. Eu falei: mas é a pessoa que começou a te tratar, você nem deu chance para ela tentar uma outra opção para você. Precisa de ter um tempo com esse profissional, Sim. com essa médica, com esse médico. Não tenha vergonha de falar, né? E outra coisa, às vezes a gente não entra com a medicação em dose plena, né? Porque a gente tem medo do paciente ter um efeito colateral mais importante e a gente tem que ir titulando a dose. Depois que eu chego numa dose boa, eu tenho que manter aquela dose, no mínimo 3 meses para doenças crônicas, né? Não é assim, vai uma semana, um remédio, uma semana, acabou tudo. Não, não é assim que funciona. Por quê? Porque na questão, tanto da dor neuropática, né, da dor do membro fantasma, nós estamos falando de alteração lá em cima, né? Uhum. Alteração sensorial, neurosensorial, é a plasticidade do cérebro. Às vezes, aquele cérebro, ele está passando, né, por descargas desenfreadas do sistema periférico, altas respostas de descida ali, um montante de substância há tempos, tem 6 meses, tem um ano que o seu cérebro está desgovernado, né? Uhum. Sim. Quando a gente faz uma medicação, a gente quer que os neurônios eles andem só na avenida principal, não fica andando, né, em todas, principal, vicinal. Então a gente quer aquela organização. E isso pode levar um tempo, tá? Então, o tratamento Normalmente, depende disso. E não só no membro fantasma, qualquer tratamento para dor ou para qualquer outra patologia, né? isso varia de paciente para paciente, esse acerto no tratamento, qual é a média? Sim. Assim, ó, eu vejo uma questão assim, muito comum, paciente mulher, essas pacientes têm dor nociplástica, paciente dor crônica, paciente que tem crenças, né? Assim, eu acho que eu tenho câncer. Eu tenho paciente que estão anos comigo e fica assim, eu quero fazer exame porque eu acho que é câncer. Eu quero fazer exame porque eu acho que é câncer. Aí a gente já fez, eu já expliquei, já mostrei. Mas será que não pode aparecer agora? Então, assim, essas questões aí, todas acho que são muito importantes para estão envolvidas, né, nessa questão Existe da dor. aquela pessoa que está buscando sempre uma doença que justifique algo. Mas aí ela é incapaz de chegar na medicação, na dose que precisa. E às vezes, dose pequenininha, assim, ela lê lá na bula e ela tem tudo na bula, né? Ela sente tudo. Mas tem paciente também que tem, né? Aquela hipersensibilidade à medicação. Tem pacientes que são mais difíceis, que não toleram opioides, né? Eu tenho paciente que dosinha baixa de tramadol já obstipa, já tem vômito, né? Então, sim, a gente vê isso. Eu vejo isso mais em mulheres, em pacientes que já têm um perfil assim mais nociplástico. Mas mesmo assim, né? Não é porque o paciente falou que um dia tomou remédio de qualquer jeito que eu não tento, sabe? Às vezes eu tento uma classe medicamentosa, né, parecida, sempre assim, um priminho ali que tem menos efeito. A gente começa com dose mais baixa e vai tateando, né? Você consegue chegar a um tratamento mais ou menos personalizado? É o que eu tento. É o que eu tento, né? Minha vizinha, você deu uma injeção para ela, ficou ótimo, Normalmente é assim. né? Para Outra coisa que eu a fulana adoro é o está seguinte: tomando. o paciente morre de medo de tomar o remédio que você prescreve, mas ele não tem medo de tomar o que o vizinho passa para ele. Não, 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 não.
E ainda diz, né? Ah, não, mas para fulana esse funcionou. Por que Isso, que você... não. Personalizar tratamento é uma coisa que hoje a gente também tem essa comodidade. Que antigamente, às vezes, tinha medicação que vinha ali na cápsula, dose fixa e não tinha jeito de abrir, né, de fragmentar. E hoje a grande maioria das medicações vem em dose Uhum. 5, 10, 15, 20. Então, assim, isso facilitou bastante. E pela epigenética, isso é até uma coisa, né, que se fala, tem se começado a falar bastante, que é no futuro a gente vai fazer, né, mapa genético para doenças, né, como câncer, Que eu acho que é o mais maravilhoso, famoso, né? mas até Uhum. mesmo para a questão das drogas também, né? Sim. Ah, Uhum. eu tenho uma hipersensibilidade àquela droga, essa droga interage com outra, eu tenho, né, um gene ali que não responde. É uma coisa que está crescendo muito, né? Que é essa personalização aí, sim, da medicina, que é a medicina 3.0, que hoje o pessoal, né, tá tão em voga. É, e a expectativa que consiga mesmo Não, e chegar a um bom precisa, a nível de... gente precisa, né? Porque Uhum. hoje o que eu vejo é assim, ó, a medicina ela ficou complexa, ela ficou cara, né? A medicina é cara hoje, né? Cara, Não é qualquer um que tem uma condição de fazer um bom tratamento, né? farmacologia, fármacos caríssimos. Isso, ela depende, né, de um bom plano, ou se você for pagar particular, você tem que ter, né, condições. É, você precisa pagar um fisioterapeuta, um psicólogo, né? Então, assim, os agregados ali, a medicação, tudo isso não é barato. Eu entendo também quando o paciente fala para mim, assim, ó, não tenho condições. Então, até nesse caso, a gente tem que pensar numa personalização de uma forma mais acessível, né? Não Uhum, adianta eu pensar sim. em passar o remédio ultra moderno, mais caro do mercado, o paciente não vai comprar. Aí não vai surtir efeito. Você consegue encontrar opções mais acessíveis de fármacos que deem um bom resultado? Sim, Uhum. sim. Mesmo hoje no SUS, né? Tem aquelas medicações que são mais antigas, mas que tem pacientes que têm ótimo resultado, que utilizam, né? Vou É, falar. o O Cláudio está Cláudio querendo fala que que você quando nós fala começar dos a eu vou chegar lá, canabinoides. Cláudio. Está todo mundo querendo Cadê saber. o canabinoide? Amanhã eu É. vou dar aula. Vem cá, Cláudio. Mas aproveita, dá Não, vamos ó, falar. uma dicasinha. Vamos falar um pouco assim, ó. Quando a gente fala em tratamento de dor crônica, a gente tem que pensar, né, nos analgésicos, nos antidepressivos e anticonvulsivantes. Eu sempre gosto de falar para o paciente, ó, você vai tomar um anticonvulsivante, porque quando eu comecei a prescrever, eu não falava, aí depois eles voltavam. Doutor, eu Ih, sou ia na doida, bula. eu tenho convulsiva, então eu não vou tomar. Mas é o que age centralmente, né? Então a gente tem que utilizar essas medicações. É bem interessante. Os guidelines falam, né? Ah, de onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não, gente, né? A gente tem estudos multicêntricos, muitos pacientes, e vai se estudando isso, e a gente hoje definiu, né, várias coisas. Pode ser que um paciente fique ótimo quando a gente combina lá uma amitriptilina, né, barata, que perde menos, com, Antidepressivo. com uma gabapentina, mas pode ser que não. Às vezes o paciente tem que usar, né, uma pregabalina em altas doses, aquela específica ali e tem diferença, né? O paciente fala pra gente, ó, doutor, comprei aquele ali, não vi diferença. Então, por mais difícil que seja, vamos tentar. E associar drogas, a gente também tem que fazer, né? Porque muitas delas são cinéticas. Quando a gente junta, a gente consegue fazer o quê? Que eu tenha menos efeito colateral, né? Com doses menores. Então, isso é interessante, né? É uma coisa que eu sempre explico também. Pode ser que não. Que fundo é esse, gente? Estou brilhando aqui. Gostei. Né? Pode ser que num primeiro momento a gente precise de coisas mais, assim, mais fortes, né? Depois a gente vai desmamando. E a minha paixão, né? Que é a medicina intervencionista. Aí, essa aí é o é a minha paixão, acho que foi o que abriu minha mente, né? Dentro da medicina. Uma coisa também que eu estava pensando, né? Quando a gente começa na medicina, a gente tem muitos preconceitos, porque as pessoas
elas passam para a gente assim, vai passar pela anatomia, é chato, é grande, né? Pela fisiologia, não sei o quê. E hoje, toda vez que eu vou estudar, olha eu de novo lá na anatomia, olha eu na Ai, fisiologia. Então, você sabe que eu amo anatomia? Ai, como eu gostava não, das mas aulas de quando eu anatomia. penso, Nossa, eu penso que eu sou lá da época que a gente, né, tinha um cadáver lá, um ano inteiro, secando inteirinho um cadáver. Eu penso, gente, podia ter, né, é, aproveitado mais, mas esse negócio, né, das pessoas já vindo, vai ser chato, não faz isso não, só queria falar, eu tinha que ter aproveitado mais, mas tudo bem. Então, quando a gente fala em medicina intervencionista, hoje a gente tem uns bloqueios, né, simpáticos que ajudam bastante, né, ganho estrelado, quando a gente está falando aqui de membros superiores, na parte inferior a gente pega o sistema nervoso simpático mais lá embaixo, né? uhum. O sistema nervoso simpático é aquele, né? O bem e o mal, eles ficam sempre ali, né? Simpático, Doutora Simone, explica para quem não entende o que é o isso. sistema, isso, Quando a gente fala, né, de sistema nervoso, a gente só pensa é aquele, né, ativo, sistema nervoso central, central, periférico, mas a gente também tem esse simpático, que é o que fica o tempo todo levando, né, aquele eles são antagonistas e eles fazem parte do que a gente não pensa naquilo, né? Eu comi, aí eu tenho que relaxar, meu sangue tem que ir mais para o meu estômago, então vamos para o simpático. Eu tenho que correr do leão, então é meu simpático agindo, né? Então é um sistema nervoso também que está relacionado, é importantíssimo no nosso organismo, relacionado, né, com esse mecanismo de defesa, de repouso, né? uhum, E que ajudam muito, né? São uma forma também que estão envolvidos, principalmente com essas questões de dor neuropática, e são um bom alvo, né? Para a gente trabalhar aí quando os uhum, pacientes de dor, porque às vezes o paciente vem para mim e fala assim, mas já fiz isso aí. Fiz infiltração lá, porque eles acham que infiltração, bloqueio, tudo. Eu fiz lá no consultório. Eu falei, não, mas não é isso. Mas eu fiz outro. Eu falei assim, pode ser que você tenha feito alguma coisa que não foi, né, nesse outro alvo. Vamos tentar, né? Que foi a questão do pacientinho. Eu, eu falei para ele, eu falei assim, vamos fazer, o senhor vai ver o tanto que vai melhorar. E foi um paciente assim, espetacular. O paciente veio, estava deprimido, tudo, e já no primeiro mês diminuiu a medicação, já correu atrás de arrumar uma prótese. Ele, não, doutor, eu quero melhorar, agora que eu estou vendo que, né, fez parte do meu tratamento. Eu tentei manter minha perna, mas não deu certo, então vamos fazer isso. E em nem um minuto ele falou da questão do membro fantasma, né? Que isso é uhum, interessante também. Quando logo de cara, no processo, no pós ali imediato, você intensifica a medicação, cuidado. O paciente que, outra coisa que tem que falar da parte psicológica, paciente que não tem cuidado, paciente que não tem família, que não tem estrutura, né? O paciente que está lá largado, esse paciente é um paciente que tem maior chance de ter dor, tá? sim, uhum, não tem um suporte importantíssimo, né? Esse Isso. isolamento, essa ausência realmente de suporte da família, de amigos, de cuidadores, ela acaba não só dificultando o tratamento, como também trazendo depressão, estados depressivos, aumentando a ansiedade, a rejeição, a dificuldade de aceitação dessa condição, e aí dificulta o tratamento com a medicina, médico, e também vem para o psicólogo, para a psicóloga, já com muita dificuldade de adesão, né? Uhum. Não aceitando a perda, isso acontece, eu tive um caso, tenho dois casos, assim, muito interessantes que me marcaram muito, marcam até hoje. Uma de um caso gravíssimo, mas com uma aceitação que eu olhava e falava assim, que coisa mais maravilhosa, uma mulher que ela trabalhava ela vendia roupas. Uhum. Então, ela morava no norte e ela vinha para São Paulo fazer compras. E aí estava acostumada a carregar aquele monte de sacola com vestidos, enfim, todas as compras que ela fazia para levar lá para o norte para poder vender. E aí ela teve, por conta de um tumor, ela teve que amputar o braço, né? Braço, enfim, tudo, de um lado. E ela aprendeu, ela era destra, aprendeu a escrever com a mão esquerda,
né? Uhum. Mas com uma aceitação, isso faz toda a diferença. Sim. Uma aceitação da condição, né? Então, não, tudo bem, se eu não tenho um braço, eu tenho outro, eu não tenho um braço para carregar, mas eu tenho outro, para trabalhar, eu não posso assinar com uma mão, mas eu posso com a outra, eu aprendi a escrever com a outra. E, enfim, eu olhava e falava, nossa, isso faz toda a diferença, inclusive na adesão, no tratamento, na forma de buscar como se ajustar a esse novo estilo de vida, as dificuldades que ela tinha, estratégias para lidar com a ansiedade, que é lógico, né? Não é fala, a pessoa não lida com 100% bem com toda essa situação. E um senhor marceneiro, e que fazendo trabalhos artísticos de marcenaria belíssimos, e por conta de lidar ali com maquinário, com serra, né? Ele perdeu a mão, mas não aceitou de jeito algum, e arrimo de família, entrou numa depressão profunda, veio para a psicoterapia, bastante difícil o caso, muito difícil de adesão, de entender que a vida dele podia continuar, que ele podia adequar, se ajustar a novas técnicas dentro do trabalho, ele não precisava abrir mão do trabalho dele, mas aí tinha a catastrofização, não vai dar certo, não adianta, uma pessoa mais rígida, mais perfeccionista, né? Meu trabalho é perfeito, eu conquistei meus clientes porque o meu trabalho é perfeito, então agora eu não vou conseguir mais fazer nada com perfeição, né? Então, essa diferença entre flexibilidade comportamental e rigidez, né? Aí é que a gente encontra a maior dificuldade. Eu imagino que você também Sim, encontra. tem demais. Tem demais. Tem gente que eu falo, a pessoa não vê outra via, né? Porque a pessoa não consegue. Ela Não, acha que ela nasceu daquele jeito, ela tem que morrer daquele jeito. E não necessariamente, né? Acho que isso é o interessante. A gente tem que saber que a gente tem fases. E por pior que tenha sido o final daquela ali, que foi um trauma, mas foi isso, né? Que a vida trouxe pra gente. Eu sempre brinco com os pacientes. Podia ter ganhado na Mega Sena, mas não ganhou? E agora? Bora, né? Vamos tentar fazer o eu, melhor. eu costumo falar daqueles pintores com a boca Isso, então, é a expressa. superação. Ganhou um Oscar, não foi? Meu pé esquerdo, né? O, o Lewis, né? Como é que é? Eu esqueci o nome dele agora. Então, ele ganhou um Oscar com isso. Agora, e eu? Não posso? É. Aí tem Acho que sempre. é por isso que tem que sempre, né? Ter um bom suporte psicológico, né? Ah, mas você acha que o problema é que eu sou louca, eu tô inventando, é da minha cabeça? Não, né? Dor crônica e distúrbios psiquiátricos, psicológicos, distúrbios do sono, eles vêm junto, né? 80% dos pacientes vão ter, não tem como, eles vêm casados. Por quê? Porque é difícil realmente, né? Até você, por mais que você se aceite, a grande maioria das pessoas cria uma ansiedade, uma depressão, fica pensando naquilo e vai ter essas alterações, né? Trabalhar com a regulação emocional, né? Porque é que você falou, as emoções, né? Sim. É uma montanha-russa, né? Hoje eu estou lá em cima, amanhã eu estou lá embaixo. É o desespero de que não vai dar certo. Eu tentei, não funcionou. Aí no dia seguinte está um pouco mais animado. Depois encontra alguma dificuldade, cai tudo de novo. Eu acho que isso, eu sempre falo para vocês, isso é a vida, né? Não é a vida de quem é doente, é a vida de todo mundo. Ninguém tem vida É, perfeita. Não é é. porque nasceu rico, não vai ter problema. Tem, né? Todo mundo tem. Ou às vezes até cria, né, o problema. Mas assim, tem. A gente não tem que ficar achando que o outro é melhor, né? Que ele tem mais facilidade. É uma coisa que acho que a gente tem que, para viver também, a gente tem que pensar um pouco assim, É. né? A casa do outro é bonita, a vida social dele, né? Rede social, mídia social hoje é bonita, então a vida dele é Ah, perfeita. mas porque o que pinta com a boca e os pés, ele está há anos fazendo isso, ele já nasceu assim, É,
como é que eu, na minha idade, vou aprender a escrever com a outra mão, vou aprender a trabalhar com uma mão só, não é bem assim. E não é verdade, a gente está sempre tendo possibilidades de E, aprendizado, é, né? Você, como que como são seus pacientes que conseguem voltar à rotina de vida? tá. O que você tem para contar? Uberlândia é uma cidade muito interessante. Eu falo aqui que Uberlândia só não faz quem não quer, né? Hoje a gente tem vários projetos da prefeitura, de instituições, onde os idosos, os pacientes que têm má formação, sequela, eles podem, né, fazer atividade, eles podem fazer esporte. Uberlândia foi a maior cidade nas Paralimpíadas, trouxe mais medalha, porque aqui a gente tem um clube praia que não só tem um vôlei, né? Que vai para a final, que ganha. Não, os Paralímpicos também, tá? A Então, Mariana está dizendo, as não, pacientes eu dela falei são assim, as melhores. os pacientes, eu falei assim, daqui a pouco eu vou comentar, os pacientes difíceis. A Mari é uma querida, mas ela é rebelde, ela é muito rebelde, ansiosa. Uhum. Aí, então, eu falo, gente, aqui a gente tem a Associação dos Reumatológicos, então os pacientes têm fibromialgia, artrite reumatoide, pode fazer exercício. A prefeitura tem vários programas, tanto dos pacientes idosos, quanto dos pacientes, né, com problema, lá o pessoal do pé diabético. Hoje, dentro dos pós-saúde, tudo tem fisioterapia, tem grupo, né, de atividade, então só não faz quem não quer. A gente tem um mega parque aqui também, tem toda a estrutura, né? E tem vários locais. Então, assim, atividade física acho que é o primordial, né? Quando Uhum. vai retomar a vida dele, ele procurar um grupo. E eu gosto do grupo da atividade física, como eu sempre fiz. Eu amo atividade física, Eu então eu também. sempre falo, vá fazer atividade física, né? Porque na atividade você consegue regular o seu sono, às vezes até o seu peso, sem ter que pensar em tomar remédio. Você refaz um grupo, você pensa em competir. Nossa, você pensou? Melhor humor. Eu perdi a perna e achei que ia ficar sentada na minha casa. Só que eu vou lá eu vou para Paris competir lá na Paralimpíada, não é? Então, assim, ter um norte eu acho que é muito importante. Então, acho que os pacientes conseguem. Junto, né, com esse tratamento multimodal, fazendo as medicações, Uhum. fazendo a parte psicológica, o fortalecimento, tudo. Eles têm uma melhor qualidade de vida excepcional, né? Lógico que é difícil a gente falar assim, acabou tudo, zerou. Não, você sempre vai ter uma coisa ali que, né, querendo ou não, tá faltando. Então, assim, você nunca vai ser completo. Mas você pode ser muito bem com aquilo. Eu acho que isso é como luto, né? Eu vou viver de luto? Minha mãe morreu, eu vou morrer com ela? Não, né? Eu vou encarar aquilo, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou sentir saudade. Só que a vida vai continuar. Ela ia querer que eu continuasse feliz, dançando, levando a minha vida, não é? Então, como ela foi, então eu acho que isso é muito importante, a pessoa pensar nisso também, né? Mas eu vejo uma boa adesão à protetização. Aqui a gente tem a ACD, né? Uhum. Então, eles fazem essa questão muito boa. E também a gente tem as particulares aí que fazem, né? Dão todo o suporte, conseguem fazer. Então, os pacientes têm uma resposta bem, bem legal, sabe? As próteses são caras? Existe algum Então, financiamento? Como que funciona? é caro. Normalmente, eu sei que até lá na CDs tem que pagar. Eu não sei se tem algum programa assim completamente gratuito. Aqui, ó. Eu sei assim, tem várias coisas, tipo muleta, cadeira, você até Uhum. consegue de forma gratuita, mas essa parte das próteses normalmente custa, né? Mas assim, acaba que hoje também as pessoas fazem, né? Essas vaquinhas virtuais, elas se Sim, unem aí e conseguem. sim. Eu nunca vi nenhum paciente falar assim que não colocou porque não conseguiu. Na verdade, se não Uhum. conseguiu é porque não foi atrás, Uhum. tá? Tem dificuldade de adaptação a próteses? Você conhece, tem casos Tem de sim. que não deu certo É. de jeito Na nenhum? verdade,
a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais próximo é a amputação, pior. Tá? Então, o paciente mais próximo de amputação, mais dor fantasma ele tem, e pior vai ser aquele braço de alavanca. Né? Eu lembro direitinho, uma vez eu falei assim, mas isso tá tão ruim, vamos amputar lá em cima. Aí o meu chefe falou, não, vamos tentar preservar o máximo, né? Se o fêmur não conseguir, você pega o nível mais baixo, ou o melhor numa perna seria você amputar ali do joelho para baixo, para você ter alavanca e você não perder a articulação, né? Porque, infelizmente, não tem nada que substitua essa questão articular, né? As nossas articulações, a gente tem que cuidar muito bem delas. Muito bem. Porque por mais que a gente tenha ótimos tratamentos hoje, a gente, medicação, ácido hialurônico, intraarticular, os procedimentos, né? A gente nunca vai conseguir aquela coisa tão fina e tão precisa. Então, a gente aí entra a atividade física, né, doutora Simone? Sim, atividade, fortalecendo musculatura, estabilizando, né? Eu sempre falo, às vezes o paciente fala assim, mas o exercício vai resolver minha vida, tirar minha dor? Eu falo, não vai não. Mas ele vai te dar um ganho de massa muscular, de massa óssea, ele vai estabilizar a sua articulação, né? Você deve fazer o seu treinamento com uma pessoa que entenda, que as pessoas têm muito medo também, né? Mas eu vou lá, vou machucar mais, tudo. Mas não. Procure alguém que entenda, né? Uma pessoa que estuda, que estudou, que é curiosa no assunto e que vai te orientar, né? Não vai deixar você fazer qualquer coisa lá. Deixa, não vai acontecer nada. Mas voltando ao nosso assunto, às vezes você não tem esse braço de alavanca tão bem, aí o paciente não consegue. Às vezes você não faz um coxinho muscular cobrindo o osso. Então, se o seu osso estiver muito ali, você não consegue. Entendeu? Porque você tem que pensar que aquilo ali vai apoiar, ali vai ter uma pressão, né? Sim, precisa ter uma almofadinha de músculo ali, né? Isso é bem feita. Se o paciente desenvolver essa questão do neuroma, às vezes a gente tem que fazer uma intervenção, né, nesse neuroma, porque é como se fosse um fio ali, você tá pisando aquele fio, ele tá te dando choque. Dói. Dói. E a gente vê muito paciente também que faz, como aquela pele não é uma pele que vai ficar sobre atrito, ela pode fazer lesão, ulceração, pode infectar. Então, são essas as coisas que são principais, assim, né? No fator de mau prognóstico por uma protetização. O autocuidado muda, né, doutora Simone? Sim, tem que cuidar todos os dias, tem que dar descanso, né, para aquele membro. Hoje tem próteses das mais variadas também, tem algumas que sobrecarregam mais, outras menos, né? Tá? E, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando no sentido da vida, né? O quanto é importante para uma pessoa nessa condição, quando ela tem um sentido para continuar, ou quando ela encontra um novo sentido para a vida, o quanto faz diferença nessa adaptação, nesse ajuste e na vontade dela de seguir com todas as dificuldades, porque é o que você disse, não vai ser perfeito, né? Vai doer, o quanto vai doer, o autocuidado, ele é muito maior, é um novo estilo de vida, mas existe um significado. Regina, eu acho que hoje uma coisa que eu tenho muito no meu consultório são os pacientes bariátricos, né? Tem gente que me entende muito bem aí. E o paciente, ele vai para a cirurgia com uma ilusão, né? Que ele vai melhorar. Hoje eu tenho pacientes que entram em depressão, porque eles se imaginam com um modelo que eles tinham há anos atrás, né? Eles acham que eles vão voltar para aquilo. Mas não, eles têm que pensar que eles vão passar por um processo de transformação que não vai ser igual, nunca mais vai ser igual, né? Onde eles vão ter que lutar o tempo todo, porque aquilo não é a resolução da vida dela, é uma ajuda, né? E ele vai estar sempre correndo atrás. Então, eu acho que é uma coisa assim, em várias áreas, não só da dor, da amputação, né? Há várias áreas. Se você não consegue enxergar aquela sua doença ali como um processo e que você tem que ter um propósito, qual que é o meu propósito, né? Eu acho que essa obesidade está me prejudicando nas minhas atividades. Eu comecei a ter uma série de comorbidades, então emagrecer vai ser, né, importante para mim.
E no amputado, né? A gente está falando de trauma, mas às vezes pode ser essa questão do paciente diabético. Uhum. Eu, durante muito tempo, eu negligenciei, né, a minha diabetes e acabei chegando nesse extremo aí, né? Então, hoje, é só uma amputação? Não. É eu controlar minha glicemia no dia a dia, é eu me esforçar para ir fazer atividade. A gente tem que ter isso, tem que ter objetivo, né? Eu acho que a Uhum. primeira coisa na vida de uma pessoa é não ter objetivo. Então, quando não só de trabalho, de aquisição, mas eu acho que é de tudo, em relação a amigos, a família, a tudo, né? A crenças. Tudo. Então, assim, é sempre interessante a gente ter um objetivo. E só um? Não, na verdade, acho que a gente tem que ter até mais, né? Para a gente poder equilibrar, porque senão você fica só com uma coisa na cabeça também e aquilo passa a te consumir e pode ser pior do que melhor, Sim, porque pode né? não ser aquela sua possibilidade, né? Você não pensou que não dá para ser aquela. E também, você me falando sobre isso, eu penso nessa questão da imagem corporal, da percepção do corpo, né? Trabalhar. Outra coisa que eu acho super legal, que é a terapia por espelho, né? Que é quando eu fui fazer